Oi, pessoal. Eu estava falando para vocês do tema medo, né? Eu estava falando da minha claustrofobia e falei sobre uma viagem que eu fiz a Minas, né? Em que eu descobri que eu era claustrofóbico. Claustrofóbico, acho que é isso. Então, veja bem. E aí essa experiência já me alertou sobre isso. E sempre que eu passava debaixo de um túnel, em alguma coisa assim, sempre não me sentia muito confortável. Mas eu nunca desconfiei, nunca tive, né, essa ideia. E aí também comentei com vocês sobre o lance de morrer, né? De estar enterrado e acordar e morrer de novo, aquela coisa toda engraçada, ficou até engraçado. E eu fiz uma outra viagem já sabendo disso. Eu fiz uma viagem terrestre na Europa, então toda ela foi feita acompanhada por um ônibus. Eu achei bem legal porque nessa viagem tinha o guia, ele falava, a gente não se perdia, tinha línguas que eu não sabia falar, então havia o guia que explicava, havia o ônibus que fazia os roteiros e tinham momentos que a gente tinha liberdade de fazer o que a gente quisesse. E aí dentro desse roteiro eu ia da França para Grã-Bretanha, para Londres. E aí eu fui dentro de um ônibus, o ônibus entrou dentro de um trem, e esse trem passou pelo Canal da Mancha, e o Canal da Mancha conduzia da França até a Inglaterra. Esse trem, ele é da Eurostar, que é uma companhia. É um trajeto de 56 quilômetros de extensão. Foi uma viagem de 35 minutos que eu passei debaixo da água. Você ficava entre 120 a 40 metros da altura do mar. Então imagina o meu pânico, né? É o meu medo. Meu medo eu sou claustrofóbico e eu tenho medo de estar em lugares fechados. Então era um troço completamente escuro. Você 35 minutos ali, já começa a faltar o ar, já começa a sensação ruim. Ninguém sabia ali, os amigos da viagem não sabiam desse meu problema, né? Então eu estava sentado dentro do ônibus, debaixo daquela escuridão, e aí eu comecei a me sentir ansioso, e aí eu saí, levantei, comecei a andar, ar falta, né? Então assim, o medo, ele é para ser vencido, né? Ele cria um limite, você tem que ultrapassar esse limite do medo, porque eu queria ir a Londres, e o caminho era aquele, e eu tinha que me submeter a passar por esse momento de ansiedade. Passei a prova que eu estou aqui, estou vivo, né? Então são medos que a gente tem. Então qual o seu medo? Do que você tem medo? Medo é superação, é superar, é ultrapassar limites. Então, na verdade, eu conto a história, mas o importante é qual o seu medo. Eu sou o Gil Moura, eu tenho um canal no YouTube chamado Ponto Gil, né? Ponto Gil, para a gente conversar sobre tudo isso, sobre nossas dúvidas. Beijo.